Deuteronômio, capítulo 19, do versículo 14 ao versículo 21, acerca dos limites e das testemunhas. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança que possuíres, na terra que te dá o Senhor teu Deus, para a possuíres. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, fala-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais torne a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Meus irmãos e minhas irmãs, veja essa passagem das Escrituras Sagradas, do livro da vida, a Bíblia, no capítulo 19, do versículo 14 a 21 de Deuteronômio, que o Senhor nos fala sobre esta passagem de determinação e missão para o escolhido na face da terra. Veja, meus irmãos, que o Senhor aqui está nos dizendo, naquela geração, quando foi feita as determinações, e que todas as determinações que o Senhor fez e faz diante de nós, seres humanos, na face da terra, ela é por estatuto perpétuo, gerações por gerações. Ele nos diz acerca dos limites e das testemunhas. Veja, meus irmãos, esta passagem para entender o que o Senhor quer dizer. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança que possuíres, na terra que te dá o Senhor teu Deus perante o Senhor teu Deus para a possuíres. Veja, meus irmãos, o que o Senhor está querendo nos falar aqui, diante daquela geração e como hoje na geração em que nós estamos vivendo, é que diante da pessoa para com a outra pessoa, você não pode, você viu um ato, né? Você não pode testemunhar aquele ato diante de juiz, diante da justiça. É um ato de testemunha de falsidade. E também você não pode criar uma falsidade para aquela pessoa
que pode estar sendo submetida a um julgamento. Você não pode criar uma falsidade. O que o Senhor quer dizer aqui, diante de todos nós, seres humanos na face da terra, é que o caminho que cada um tem que seguir diante da sua determinação é o caminho da verdade. É o caminho de tudo aquilo que nós, seres humanos, fala com a nossa boca, diante da nossa língua, porque a nossa língua, ela abençoa e amaldiçoa. Por que a língua? Porque é a língua que nos faz falar. Então, ela amaldiçoa e abençoa. E quando você levanta atos de falsidade para com o seu próximo, isso é desobediência diante de Deus. Deus não se agrada diante disso, tanto naquela geração como nesta geração de hoje. O que o Senhor quer é que você seja real para com o seu próximo. O que o Senhor quer é que você seja verdadeiro para com o seu próximo. O que o Senhor quer é que nós, seres humanos, criação dele, a maior perfeição da face da terra, que é o ser humano, homem e mulher, diante dele, das suas determinações, que seja verdadeiro, que seja correto, que seja homem de caminho e de mão forte perante as determinações a falar e a ter diante do seu próximo. Temos que ter cuidado, irmão. Temos que ter cuidado, porque tudo está escrito. Olha só, a missão das determinações de cada um de nós está aqui. Como nós devemos proceder um para com o outro. Quer diante da pureza, quer diante do amor, quer diante da verdade, para que o Senhor tenha o agrado, para que o Senhor se agrade e que cada um teme diante da verdade. Teme ao Senhor diante da verdade. Porque quando a gente fala a verdade, o Senhor está ali. Então a verdade dói em muitas coisas. Quando é verdade, dói muitos outros que não queria que seja assim, que a gente falasse a verdade. Então, quando tiver de falar algum ato, alguma testemunha, seja verdadeiro, irmão. Irmão e irmã, seja verdadeiro para com seu próximo. Que é isso que o Senhor quer. Porque quando não és verdadeiro para com seu próximo, então é desobediência ao Senhor. É desobediência ao Senhor e o Senhor não se agrada de desobediência de nós, seres humanos, à sua criação. Ele não se agrada. Então, irmão, não deixe acumular atos de desobediência diante das determinações do Senhor. Não deixe. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor determina para todos nós na face da terra, que nós andamos em clareza, em verdade, em pureza, um para com o outro. Meus irmãos e minhas irmãs, veja que o Senhor, olha, Ele prepara, a nós todos, para vir à face da terra. Nos dá vida, nos dá o sopro, nos prepara diante do começo em geração no ventre daquela mulher, que passa a ser a mãe daquela vida que vem ao mundo, que o Senhor determinou. Então dali para frente o Senhor passa a fazer a criação de todos os procedimentos diante de uma vida. Os órgãos, eles vêm começando, então eles começam a se transformar dentro do ventre. Olha só, irmão, você já pensou, irmão e irmã? Principalmente, irmã, como é que um órgão, como é que um ser humano, ele passa a se transformar dentro do ventre? Veja, meus irmãos, só quem pode ter esse poder é o Todo-Poderoso. Já pensou nisso, meus irmãos e minhas irmãs? Só quem pode e tem este poder é o Todo-Poderoso. É o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do céu. É o dono do universo, o dono da vida. Só Ele tem esse poder. Nenhum ser humano na face da terra, que é criação do Altíssimo, tem poder para fazer uma transformação de uma vida. Não tem. Nenhum. Então só Ele tem o poder.
Então, só a Ele, meus irmãos e minhas irmãs, que devemos adorar, a louvar e a clamar e cobrar. Porque quando Ele nos coloca na face da terra, nós temos uma determinação. E diante dessas determinações, nós temos que ser fiel e temos que ser justo e temos que ser real e temos que ser verdadeiro diante do Senhor, para que aquilo que Ele determinou seja cumprido em nossas vidas, que é a missão da realidade, do caminho da vida, o caminho do amor. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Essas são as determinações que o Senhor tem para cada um de nós. Para cada um de nós. Para cada um de nós, um para com o outro. Seja verdadeiro. Não levante falsidade. Não crie falsidade. Não seja falso com o seu semelhante. Não. De jeito nenhum, meus irmãos e minhas irmãs. Coloca isso na cabeça, coloca isso na tua mente, no teu coração, que a falsidade diante do teu próximo é desobediência ao Senhor. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos procurar conhecer a Bíblia, conhecer o Altíssimo, ler mais os versículos da Bíblia, ler mais as Escrituras para conhecer o Todo-Poderoso. É por isso que nós temos que ter esse conhecimento, porque foi Ele que nos deixou isto para que a gente possa conhecer as suas determinações, a sua missão na face da terra. Não porque foi feita naquela geração, é por toda a geração, porque toda determinações do Altíssimo, ela é por estatuto perpétuo, para gerações, gerações, gerações. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, procura ler as Escrituras 10 minutos por dia. Por favor, meus irmãos e minhas irmãs, te peço, meus irmãos e minhas irmãs, leia as Escrituras, porque este livro é o alimento da nossa vida, é o alimento do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, é o alimento do dia a dia para nós continuarmos a nossa luta. Veja, de 24 horas, 10 minutos, meus irmãos. Olha só, meus irmãos. Veja, leia, dá este prazer, dá essa clamação de amor ao Senhor, porque Ele se agrada quando a gente clama. Como? Clama lendo a Bíblia, lendo um versículo que seja de coração e que seja de alma pura. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? O meu canal no YouTube, meus irmãos, é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Oh, meus irmãos, siga as Escrituras. E vocês que tem essa passagem, né, que ouve essas palavras, que passe para outros que estão em hospital precisando de um alimento espiritual. Passa essas palavras, passa o vídeo, que todos ouçam o vídeo do alimento espiritual. Porque quando a gente se alimenta, aonde nós estivemos, diante das presença do Senhor e da determinação do Senhor, aonde tivemos, ali nós se levantamos. Porque o Senhor, Ele é único, está em todos os locais. Onde quer que clame-o e o chame-o de coração de alma pura, Ele está ali. Porque, como eu digo e sempre direi, o Senhor bate em nossos corações, bate em nós todos os dias. Aquele que não quer e não procura tê-lo, Ele bate. Deixa eu entrar em tua casa. Qual é a casa? O nosso coração. O nosso coração é a casa do Senhor, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, faz, onde quer que esteja, dentro de um hospital, dentro de uma maca, onde quer que esteja, para ali, se tiver na consciência, pensa e clama, ouve a palavra do Senhor, porque é isso que o Senhor quer. Que o conheça e clame de coração e de alma. Ali estará Ele. Abre o teu coração para que o Senhor permaneça. Vai, abre. Vai se sentir tão bem. Vai se sentir tão forte. Vai se sentir tão amoroso. Porque a presença do Senhor é isso.
A presença do Senhor nos traz diante de nós, diante do nosso corpo, força, amor, perseverança e verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, é tudo que o Senhor quer de cada um de nós. Siga as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos.